Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. O judeu conhece a caridade, a esmola, como justiça. Tzedek é justiça. E a caridade é uma forma de justiça. Por isso que Jesus diz, ele não pede que a gente faça caridade, ele orienta a gente como fazer. Quando fores fazer a vossa justiça, faça de tal forma que a mão direita não veja o que faz a mão esquerda. Essa é a conduta de todo ser humano, independente de ser ou não cristão. Servir indistintamente, não ao próximo, mais especificamente, mas ao semelhante. Porque quando você serve o semelhante, você universaliza a sua condição de ajudar e servir aqueles que lhe cercam. O verdadeiro bem a pessoa faz e não sabe. O bem, quem sabe, é quem recebe, não é quem faz. Então aquele que dá esmola, ele também, a mão direita, a mão esquerda não sabe. E a gente vê isso na nossa sociedade de maneira muito simples, muito comum, né? E algo que nós devemos prestar atenção e fazer uma reflexão de como nós estamos lidando com isso no nosso dia a dia, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, Jesus está falando de costumes que tem, né, do povo judeu e como eu disse, né, está representando todos nós, né, naquela sociedade que tem todos esses costumes hoje, né? E um aspecto que tinha bastante entre os judeus era a prática do jejum. E Jesus diz, no mesmo sentido de dar esmola, né, que a mão direita faz, a esquerda não sabe, né? No mesmo sentido de orar em silêncio, no oculto, sem chamar a atenção, sem querer assim ter admiração das pessoas, no mesmo sentido Jesus fala também do jejum. Ou seja, quando jejuares, não apresente, né, um aspecto assim, de sofrimento, né, para que todos percebam que a pessoa está jejuando. Que quando jejuar, que a pessoa procure jejuar sem que o outro nem saiba que está jejuando, né, que esteja assim, apresentando, né, um sorriso no rosto, um aspecto assim, de sofrimento. Porque muitas vezes a pessoa jejua e quer que o outro saiba que ela está em jejum, para admirar que a pessoa está em jejum, né? E assim ela ter assim, uma admiração do outro. O rei Davi, né, pai de Salomão, ele tinha o costume também de fazer jejum. E o povo judeu como um todo tinha esse costume de fazer jejum. Mas o que Jesus fala em relação ao jejum, quando a pessoa quer conseguir alguma graça, é como se o jejum fosse uma penitência. É como se a gente deixasse de cuidar das coisas materiais, no sentido assim, da alimentação, para se dedicar ao alimento espiritual. Então o jejum era uma forma da pessoa se ligar a Deus através do jejum. Mas uma das coisas que Jesus fala nisso é que a pessoa, ao fazer o jejum, ele deve fazer em silêncio. Não deve fazer para as outras pessoas notarem que ele está fazendo jejum. Mas ele deve fazer um jejum como uma penitência, uma ligação com o superior, ligação com o Pai. Então fazer aquilo para desligar mais das coisas terrenas e ligar mais com as coisas espirituais. Então o jejum para o povo judeu tinha essa conotação de fazer uma ligação com o superior, de fazer uma ligação com Deus. Ou seja, buscar o alimento espiritual,
deixar de ter o alimento material, que era o pão, a ceia das coisas materiais, e ter o alimento espiritual, que era o jejum, que vinha diretamente de Deus para eles. Tudo isso é Jesus mostrando o cuidado que nós devemos ter para que a gente não tenha assim, não desperte a admiração do outro e a pessoa tenha vaidade porque está auxiliando o outro, tenha vaidade porque está orando e todo mundo está vendo, tenha vaidade porque a pessoa está fazendo jejum e isso o outro vai admirá-la, né? Então, na realidade, que a pessoa seja discreta, seja uma pessoa assim que cultive a discrição, a simplicidade, né? E que busque a espiritualidade com a prática, por exemplo, do jejum que Jesus fala, mas de uma maneira assim, uma busca dela com Deus, né? Que não precisa dela ficar com um olhar, com um aspecto de sofrimento para ter admiração do outro, que isso seja feito de maneira assim, no íntimo, em silêncio, de maneira oculta, com Deus mesmo, né? Que ela faça aquela prática do jejum sem o outro nem perceber, né? De uma maneira assim discreta, né? Algo assim, parece que não tem tanta importância, e tem muita importância. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Que a pessoa não se exalte, né? com o que faz, nem com o que tem, para poder ter assim, um destaque e ter admiração das outras pessoas. Que a gente cuidar de maneira assim, muito assim, atenta, ter uma atenção, vigiai e orai, né? Como se diz, né? Com isso. Porque são várias partes do Sermão da Montanha que Jesus trata exatamente disso, da pessoa não querer se destacar no meio dos outros para ser admirado e cultivar o que? A vaidade, que é algo que é sujeito a tirar a pessoa do caminho. Ele fala assim, ele começa a falar assim, quem de vós pode, por mais cuidado se quer, prolongar um palmo de vida? Olhai as andorinhas no céu, não semeiam, não ceifam, nem guardam em celeiros. Vosso Pai do céu vos dá de comer. Olhai os lírios do campo, como são belos. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste a erva do campo, que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas por acréscimo. O que é que Jesus quer dizer com essa parte do Sermão da Montanha? Primeiramente ele fala assim, muitas pessoas buscam, né, enricar, conseguir as coisas. E o que é que Jesus quer dizer? Que se Deus, as andorinhas do céu não semeiam, não ceifam, não plantam, e Deus dá de comer a elas. Então se a gente, que é mais do que uma andorinha perante Deus, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente não precisa se preocupar quantos anos a gente vai viver, não precisa se preocupar qual o dia que a gente vai morrer. A gente não precisa nada disso. Porque Deus é quem dá tudo para a gente. Ele fala assim, Salomão a gente sabe que foi o rei mais sábio que já pisou aqui em cima dessa terra, o mais rico foi Salomão, então Salomão usava trajes belíssimos. E o lírio do campo se vestiu, é mais bonito do que todos os trajes que Salomão já vestiu. Ou seja, a gente só precisa se preocupar com o dia de hoje, porque o dia de amanhã Deus já sabe. A gente não precisa estar preocupado com o que é que a gente vai comer amanhã ou depois de amanhã, porque Deus, se a pessoa tiver o coração puro, se a pessoa for um pacificador, né, se a pessoa for manso, se a pessoa tiver aquelas bem-aventuranças, todas essas coisas Deus vai prover a gente. Com certeza vai. Aí ele fala assim, buscar primeiramente a sua justiça. Olha que ele fala que, né, que ter sede de justiça será saciado. Então todas as coisas a gente sabe que Deus, Ele é justo e Ele manda exatamente o que a gente está merecendo. Então se a gente estiver no caminho do bem, se a gente estiver fazendo sempre o bem, a gente pode ter certeza que nunca vai faltar nada para a gente. Todas as coisas que a gente precisar, todas as necessidades que a gente tiver, quer sejam elas financeiramente, quer sejam elas materiais, a gente vai ser suprido por essa força maior que é Deus. Ele vai mandar o que a gente precisa. Então a gente pode tirar uma lição dessa, para esse sermão da montanha, que eu acho tão bonito e tão belo e tão atual, hoje, 2021, eu acho um sermão atual. A gente viver o mundo espiritual, a gente viver a nossa vida espiritual. O que é viver a vida espiritual? Viver a vida espiritual não é viver pensando só nas coisas do Espírito, não. É a gente ter uma vida, uma conduta, na qual a gente tenha um Deus no nosso coração, a gente tem uma religião, não interessa qual seja a religião. Pode ser qualquer religião, mas a gente tem uma ligação com essa força maior que é Deus.
pode ser budista, pode ser espírita, pode ser kardecista, pode ser católico, não interessa qual a religião. Interessa que a gente tenha Deus no nosso coração. E a gente viva sabendo que aqui é uma passagem. Todas as pessoas que vieram à Terra, todas elas sem nenhuma exceção, se a pessoa é católica acredita em Adão e Eva, passou, Salomão passou, Gandhi passou, Buda passou, Jesus passou, todos esses iluminados que vieram à Terra, vieram aqui e passaram. Porque aqui, a casa do meu pai tem muitas moradas, mas aqui é um plano de passagem. Então Jesus falou isso, quando estava com o bom ladrão, na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente sabe que Jesus falou que meu reino não é desse mundo. Então a gente fazer a nossa vida plantada em fazer o bem. Cuidando do nosso espiritual, cuidando do nosso espírito. Cuidando do nosso espírito é sendo uma pessoa íntegra, cumprindo com os mandamentos, cumprindo com as leis de Deus. E o mais importante, Jesus tem os 10 mandamentos, mas Jesus resumiu todos os mandamentos em um só mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós tivermos esse sentimento de a gente ter Deus acima de todas as coisas e o próximo a gente amar como sendo a gente mesmo, a gente está cumprindo todas as leis de Deus. A gente está fazendo o que Deus ensinou, o que Jesus ensinou, que é o que Ele espera da gente, que a gente possa ser uma pessoa de Deus, seja um pacificador e seja uma pessoa que possa ser chamado filho de Deus. Então é isso que Deus espera da gente, que nós sejamos um pacificador e seja chamado um filho de Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Da mesma maneira que tem esse sentido das esmolas, né, que tem no Sermão da Montanha, tem também das orações, né, que a pessoa não ser hipócrita para ficar orando nas praças, nas sinagogas, né, que Jesus falou, né, para que todos vejam que ela está orando. Que a gente ore em silêncio, né, a gente se silencie para orar, né, eleve o pensamento, né, e faça a oração, entre aspas, assim, que Jesus disse, no oculto. Né, que Deus vê o oculto, que Deus vê o nosso íntimo, não há necessidade da gente ficar fazendo orações em voz alta nos templos, né, nas sinagogas, nas igrejas, para que todos vejam que isso é uma atitude de quem é hipócrita, né, que Jesus explica assim, que nós devemos, na verdade, é fazer essa oração no nosso silêncio, buscarmos assim a ligação com Jesus, com Deus e fazermos o pedido, fazermos assim uma oração e pela oração a gente poder assim sentir essa presença de Jesus e de Deus. E assim Jesus diz, quando fores orar, orai assim. Aí Jesus faz a oração do Pai Nosso que estais nos céus, que é uma oração, digamos assim, universal, e que foi trazida nesse momento, né, do Sermão da Montanha, né, no início da trajetória de Jesus, naquele dia, diante do Mar da Galileia, naquele lugar tão belo, na presença de seus discípulos e aquela multidão que se aproximou para ouvir essas palavras inspiradas do Mestre e ouviu essa oração que hoje é considerada uma oração universal. Jesus agora começa a ensinar a oração. E ele faz umas observações importantíssimas. No hebraico, existe um verbo que chama leit palel, que todo mundo traduz como orar. Mas leit palel é julgar a si mesmo. Então a oração é uma automeditação. Não ore nas esquinas, não é a quantidade de repetição, não é a voz alta ou mais baixa que vai fazer sua oração valer mais, mas o que sai do seu coração. Por isso que ele ensina na grande parábola do fariseu e do publicano a forma correta de orar. O fariseu ortodoxo, conhecedor da Torá, foi para o templo condenar os outros e se julgar melhor do que as pessoas. Diante de Deus a gente tem que ter humildade.
Eu fui chamado pra ser o sal da terra e vou ser a luz do mundo em todo lugar. Por isso quero viver, fazendo o povo entender que só o amor de Jesus pode salvar. Eu fui chamado pra ser o sal da terra e vou ser a luz do mundo em todo lugar. Por isso eu quero viver, fazendo o povo entender que só o amor de Jesus pode salvar. Que eu seja instrumento pra levar o amor e o perdão. E onde existe discórdia eu plante paz e união.